Hoje, no Estúdio Campo Real, entrevista com Alexandre Redlund e João Vitor Ismanioto. A apresentação dos trabalhos de conclusão de curso de Publicidade e Propaganda e Biomedicina. E ainda, o enfermeiro Emanuel Severo falou sobre o primeiro Fórum de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde. Entre os dias 22 a 26 de abril, o curso de Direito da Faculdade Campo Real está realizando a sua 6ª Semana Jurídica. Trata-se de uma semana toda em que nós recebemos vários visitantes de inúmeras instituições que vêm tratar sobre temas bastante diferenciados para os alunos, professores e também para a comunidade jurídica em geral aqui de Guarapuava. Hoje nós estamos com 2 desses nossos convidados que estão conosco, vindo de União da Vitória, da Uniguaçu, que é uma das faculdades coligadas com a Campo Real, que é uma instituição irmã da Campo Real. Hoje recebemos então o professor Alexandre Nicolete Redlund e também o professor João Vitor Passuelo Ismanioto. Sejam bem-vindos, professores. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema que os professores trabalharão hoje nas suas palestras, né? O professor Alexandre é coordenador do curso de Direito lá da Uniguaçu, é formado em Direito e mestre em Direito, Cidadania e Desenvolvimento pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, em Juí, e é, então, como eu disse, coordenador do curso de Direito da Faculdade da Uniguaçu. O professor Alexandre vai falar um pouquinho hoje sobre as veias abertas da sociedade de risco, considerações sobre a sustentabilidade das cidades à luz da ecologia política. Um tema bastante sugestivo. Gostaria então que o senhor comentasse um pouquinho sobre do que vai tratar a palestra. Bem, primeiramente, boa noite. É sempre uma satisfação voltar a Guarapuava e visitar Campo Real, né, a nossa coligada. E o tema da palestra na verdade, uma conversa, né, com os alunos, com os professores, a respeito de um tema que já está em discussão há pelo menos uns 30, 40 anos, mas que até hoje só se discute, não se consegue crescer, não se consegue desenvolver muita coisa ali da discussão de que é preciso preservar o planeta, é preciso imaginar uma outra forma de consumo. Então a ideia dessa discussão, dessa conversa com os alunos, é justamente lançar uma provocação. Nós não podemos pensar somente em resolver um problema de forma global, quando grande parte da resposta para a sustentabilidade está nas cidades. Então, por isso a provocação, pegando justamente a ideia das veias abertas, que é um tema inaugurado pelo Galeano já nos anos 70, com o livro As Veias Abertas da América Latina. Então, jogando essa discussão das veias abertas com relação às cidades. Então, como sendo esse espaço, embora se pense muito globalmente, a globalização econômica se coloca como sendo um ponto de estudo interessante, muito se fala na televisão o tempo todo sobre mudanças na Europa, a economia da Europa muda todo mundo, a mudança econômica no Japão, a mudança econômica nos Estados Unidos. Mas o que é a nível local? Qual é o reflexo a nível local? Então, por isso essa provocação, junto com a discussão própria de um outro tema que é extremamente relevante, que é a questão do risco. Hoje nós não temos a ideia da segurança, até a própria questão da segurança jurídica, que tanto se discute, acaba sendo um ponto que passa por uma fragilidade, a necessidade de uma discussão, até que ponto nós podemos falar que há uma segurança jurídica, até que ponto nós podemos falar que existe uma segurança pública. Então, a própria questão do direito penal também acaba passando por um conjunto de incertezas e questionamentos. Então, por isso, na verdade, acaba sendo um conjunto de provocações que são feitas, tanto com relação às veias abertas. Nós vivemos um momento de insegurança, de instabilidade que precisa ser revisto, até o próprio questionamento de como o direito pode servir para auxiliar essa construção de uma resposta. Não o direito respondendo, mas ele auxiliando na construção, talvez fazendo uma nova pergunta, ou até mesmo identificando alternativas de construção de resposta. Então, mais ou menos por essa linha que a gente vai conversar com os alunos hoje. E talvez hoje, em se tratando dessa sociedade de risco, espera-se novos papéis, talvez, por parte do direito dentro de uma sociedade de risco. Com certeza. Na verdade, uma coisa que nós discutimos muito até na Uniguaçu, nós conversamos muito com os alunos sobre isso, é a questão qual é o papel do acadêmico do direito na construção desse novo mundo. Qual é o papel do jurista, que se forma não só para ser um advogado, para ser um juiz, mas para ser um cidadão com uma qualificação maior. Até que ponto ele pode utilizar isso para melhorar a vida daquele que não faz direito.
como que ele pode ser um agente dessa mudança social, né, que tanto se discute. Então, realmente é muito importante a participação desse jurista, né, e nós, como professores, acabamos tendo um papel mais importante ainda, né, justamente para provocar o aluno a pensar assim, né, pensar uma outra forma para ter, logicamente, um novo mundo. Sem dúvida, principalmente em relação àqueles, como o senhor disse, que não estudam direito, que não entendem, que acabam dependendo, então, daqueles que têm essa formação, né? Que todos possam, dentro da sua ciência, até a própria questão da minha formação no mestrado, ele buscou justamente discutir essa questão, né? Não só de uma ciência isolada, mas que as ciências possam dialogar entre si, né? Então, logicamente que o acadêmico de direito ele precisa conversar mais com os acadêmicos dos outros cursos e, por consequência, o jurista, o agrônomo, o sociólogo precisam, né, e outras tantas formações precisam conversar, né? E esse é um espaço interessante próprio da academia. Uhum. A academia busca justamente isso, né? Criar essa construção de saberes de forma interligada. Com certeza. Obrigada, professor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a seguir continuamos conversando com o professor João Vitor. Aconteceu em 5 de julho o primeiro Fórum de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde, organizado pela Comissão Regional de Controle de Infecção em Serviços de Saúde de Guarapuava, CRECIS. O evento abordou ações de prevenção de infecção. Emanuel Severo, enfermeiro e presidente da comissão, fala mais sobre o evento. Ações de controle de infecção hospitalar, medidas de segurança, lavagem das mãos, utilização de equipamento de proteção individual e várias outras ações relacionadas à atribuição do enfermeiro e do profissional de enfermagem e do profissional de saúde na assistência ao paciente, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente, diminuir tempo de hospitalização e evitar complicações para esse paciente, uma vez que ele vai desenvolver vários transtornos se ele pegar alguma doença infecciosa ou alguma infecção hospitalar. A importância desse fórum tem justamente esse objetivo, divulgar ações de prevenção, de controle de infecções em serviços de saúde e relacionada à assistência. É por isso que a gente está direcionando essas ações para todas as instituições, para os municípios pertencentes à 5ª Regional e para todos os profissionais de enfermagem e aqueles que estão se formando e que daqui a pouco estão no mercado de trabalho. Esse evento está trazendo algumas pessoas, algumas referências para o controle de infecção, são enfermeiras que estão vindo de Curitiba, a enfermeira Cláudia, que é da Vigilância Sanitária, a Maria do Tânia, 26 anos de controle de infecção. Quem está organizando esse evento é a Comissão Regional de Controle de Infecção em Serviços de Saúde. Essa comissão, formada por instituições de saúde de Guarapuava, hospitais de Guarapuava e as faculdades, organiza-se de modo que a gente possa discutir entre nós e passar para a comunidade a importância das ações de controle de infecção. Importantíssima a participação do acadêmico, porque é ele que daqui a pouco vai ser o multiplicador de informação e o supervisor das equipes. É ele que vai fazer assistência direta no paciente, é o futuro enfermeiro, é o futuro profissional responsável por um setor, independente do setor, independente da instituição que ele vai trabalhar, é o futuro enfermeiro que vai disseminar positivamente essas ações visando. Continuamos então a nossa conversa com o professor Alexandre, o professor João Vitor, que vem da Uniguaçu, visitando hoje a Campo Real para a nossa Semana Jurídica. O professor João Vitor Passos Manioto, também formado em Direito, mestre em Direitos Fundamentais pela Unibrasil e atualmente doutorando pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha. O professor João Vitor hoje vai falar sobre um tema também bastante interessante, que é o direito como ferramenta para a emancipação social. De certa forma, talvez até tenha alguma relação com o que o professor Alexandre falava um pouquinho antes também, né, professor? Gostaria que comentasse um pouquinho sobre o tema. Boa noite, professora Patrícia. Boa noite, professor Alexandre. É um prazer voltar a casa da Campo Real, que em 2010 me acolheu aqui com tanto carinho. E sim, hoje estamos viajando junto para cá e viemos conversando sobre a palestra e realmente como alguns pontos nossas conversas se cruzavam. É extremamente interessante
consegui fazer esse link na mesma noite, até porque o público acaba se interessando mais, o público acaba entendendo dos temas e acaba, como todo direito único que é, interrelacionando os temas. Sobre a minha palestra, um pouquinho mais um viés constitucional, se o direito pode ser ou não emancipatório e como utilizar essa ferramenta que é o direito como emancipação social. Ela começou quando o professor Alexandre me convidou para lecionar uma matéria junto ao 10º período do ano passado e que era uma matéria nova que requeria a questão do documento, do cronograma de uma bibliografia nova. E aí, buscando temas, buscando textos, eu descobri um texto do professor João Vitor de Souza Santos que falava se o direito poderia ser emancipatório. Analisando esse texto, foi extremamente interessante porque se vinculava diretamente com os meus estudos atuais e como essa ferramenta chamada direito pode ser utilizada e como ela não pode ser utilizada como ferramenta para a emancipação social. E isso dentro do nosso contexto atual, em que nós vemos o nosso Supremo Tribunal Federal tão atuante, saindo dia sim, dia não, nas principais mídias do país, com suas decisões, causando polêmicas, transformando a sociedade. Nós tivemos no ano passado algumas decisões que foram de extrema relevância para a sociedade. Tivemos um mensalão que, com certeza, a população interessada acompanhou de perto o julgamento, um dos julgamentos mais importantes do país. Tivemos o caso do aborto do feto encefálico, tivemos o caso da união das pessoas, de pessoas do mesmo sexo, tivemos anteriormente a pesquisa em células-tronco, que foram decisões que o STF criou um certo paradigma, mudou a maneira que vinha pensando, criou um novo direito. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar hoje, junto à Semana Jurídica da Campo Real. Como utilizar essa ferramenta do direito para a emancipação social, como se desvincular desse método tradicional que muitos juízes acabam se utilizando do direito como uma simples norma, um simples conjunto composto de normas, sem fazer o filtro constitucional, sem utilizar o direito como ferramenta para a emancipação social do homem através efetivando liberdade, efetivando igualdades, efetivando solidariedade e principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Bastante interessante também o tema, me parece que os dois temas para o nosso aluno serão bastante úteis no sentido também de observar um direito mais próximo realmente da sociedade, não tão dogmático, abstrato, né? Que talvez seja um pouco até do que se revela na atuação mais recente dos nossos tribunais, se aproximando também um pouco mais da sociedade, surtindo o interesse da sociedade na própria atuação do direito. Então, sem dúvida, teremos uma noite bastante interessante com as nossas palestras hoje. Quero agradecer muito ao professor Alexandre, também ao professor João Vitor. Retornem sempre a Campo Real, né? Somos instituições coligadas, então, sempre que quiserem, a Campo Real e o nosso programa está de portas abertas. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Nos dias 1º e 2 de julho, no Salão Nobre da Faculdade Campo Real, os formandos em Publicidade e Propaganda fizeram as apresentações de seus trabalhos de conclusão. Foram desenvolvidas campanhas publicitárias, tendo como clientes empresas reais de Guarapuava. Já as monografias discorreram sobre temas diversos ligados à comunicação e à publicidade. Aos futuros profissionais, a Campo Real deseja todo sucesso. Os alunos do 8º período de Biomedicina encerraram o semestre com a apresentação de relatório de estágio em imagem médica e suas monografias. Os trabalhos de conclusão de curso complementaram diversas áreas de atuação do profissional biomédico como imaginologia, acupuntura, epidemiologia, microbiologia, entre outras.